Fala galera! Bom, na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, questões sobre números racionais. Então vamos lá. Questão número 1, responda. Letra A. Um número racional pode ser escrito na forma de fração? Então, esse questionamento é o diferencial entre o número ser racional e irracional. O número que é racional são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, é sim, tá? Então, letra A, sim. O número racional pode sim ser escrito na forma de fração. Na verdade, é o que caracteriza o número ser racional. Letra B. Um número irracional pode ser escrito na forma de fração? Não. O número racional não pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Então, é o que diferencia ele de não ser um número racional, correto? E quais os números que não podemos escrever na forma de fração? Qualquer raiz não exata. Correto? Questão 2. Indique com a letra Q os números que forem racionais e com letra I os números que forem irracionais, tá? Porque a letra Q é a letra que simboliza, os números racionais e o I é a letra que simboliza os números irracionais. Então, temos aqui, letra A, 0,444, 3 pontinhos, ou seja, nós temos aqui uma dízima periódica. Toda dízima periódica, nós conseguimos transformá-la para fração. Então, portanto, esse daqui é um número racional, letra Q. Letra B, 7,8282, asterisco. Quer dizer, aqui também é uma dízima periódica. Então, se é uma dízima periódica, eu consigo transformá-la para forma de fração. Portanto, letra Q, racional. Letra C, 6,1317, asterisco. Asterisco não, 3 pontinhos, Asterisco é outra coisa. Então, eu tenho aqui 13,17. Significa o quê? Que não existe repetição aqui, não existe período. Portanto, isso aqui é uma dízima não periódica. Por quê? Porque eu tenho os 3 pontinhos aqui, indica infinito, E isso aqui não é uma repetição. Portanto, irracional, porque eu não consigo transformar isso daqui para fração. Letra D, 0,12345 e vai para o infinito, 3 pontinhos. Então, eu não consigo também transformar isso aqui para a forma de fração, porque isso aqui é uma dízima não periódica. Ela é infinita, ou seja, uma dízima, só que não periódica. Então, irracional, letra I. Na letra E, temos aqui, menos, tá? O sinal de menos não interfere se o número ele é transformado para fração ou não, porque existe fração negativa e fração positiva, tá? Mas nós temos aqui, 3,41, 45, 87. Existe repetição aqui? Não existe. Então, isso aqui é três pontinhos, Ou seja, vai para o infinito. Então, não existe repetição. Então, isso aqui é uma dízima não periódica, Então, irracional. E letra F, temos aqui menos 7,21, 3 pontinhos. Então, isso aqui indica que é uma dízima periódica, tá? Se tem repetição aqui, possui um período, então eu consigo transformar isso aqui para uma fração, independente se for negativo ou positivo, será uma fração negativa. Então, se eu transformo para fração, é um número racional. Então, letra Q. Questão número 3. Determine as raízes apenas quando forem números naturais, quando a resposta for um número natural. Então, temos aqui, letra A, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, ela não é exata, então vai dar um número que irracional. Como ele pediu para colocar a resposta só dos números que for natural, a resposta é um natural, então eu não vou colocar a resposta desse aqui, raiz de 2. Letra C, raiz de 3 é uma raiz não exata. Raiz quadrada do 4 é 2, então coloca aqui a resposta 2. Raiz do 5 não é exata, raiz de 6 não é exata, raiz de 7 não é exata, raiz de 8 também não. Raiz de 9 é 3, tá? Raiz de 10 não é exata, raiz de 11 não é exata, de 12 também não é, de 13 não é exata, 14 não, 15 não e por último o 16, Então temos aqui da letra A até a letra P, nós temos o que? Raiz quadrada do 1 é 1, do 4 é 2, do 9 3 e do 16 é 4. Então olha só o tanto de raízes aqui, que são o que? Não exatas, ou seja, são raízes irracionais. As raízes que nós conseguimos obter o valor dela, um valor exato, são chamadas também de raízes racionais. E as raízes que nós não conseguimos obter um valor exato dela, que é o caso dessas daqui que nós não resolvemos, são chamadas de raízes irracionais. Beleza? Então, essa foi a questão número 3. Questão número 4. De acordo com as informações da questão anterior, ou seja, eu vou pegar as informações da questão anterior, que é a 3, ou seja, da letra A até a letra P, Quais dos números são racionais? São esses daqui que nós resolvimos, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9 e raiz de 16. Está aqui, de 1, de 4, 9, 16.
Letra B. Quais dos números são irracionais? É os que não resolvemos. Ó, raiz de 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8, de 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está aqui, ó. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Raiz de 11, 12, 13, 14, 15. Tudo raiz quadrada aqui, ó, né? Irracionais, tá bom? Porque não dá valor exato, ou seja, é um número irracional. Um número infinito, né? Com vírgula, infinito, e não existe período após a vírgula. Continuando, né? Questão número 5. Vamos lá. Indique com a letra Q os números que forem racionais e com a letra I os números que forem irracionais, né? Então essa aqui é semelhante ao número 2, né? Vamos lá. Raiz quadrada de 0 é quanto? Raiz quadrada de 0 é 0, então racional, letra Q. Raiz quadrada de 18 é uma raiz exata? Não é. Porque eu vou analisar assim, ó. Tem que dar exato, ó. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, se o 18 não fez parte aí, quer dizer que é uma raiz irracional. Não é exata. Raiz quadrada de 49, ela é exata? É. 7 vezes 7, 49. Portanto, Q, né? Racional. Raiz quadrada de 54 é uma raiz exata? Não é. Não existe raiz exata do número 54. Portanto, ela é uma raiz irracional. 72 é uma raiz exata? Não é. Então, é irracional. Raiz quadrada do número 100 é exata? É. 10 vezes 10, 100. Então, racional, letra Q. Letra G, raiz de 200. 200 é uma raiz exata? Não é. Não existe um número que eu multiplico ele vezes ele que vai dar 200, né? Então, ela é uma raiz irracional. 900 é uma raiz exata? É. 30 vezes 30, 900. Portanto, Q, né? Racional. 7 sobre 3 é uma raiz exata? Não é, porque não existe raiz de 7 exata, de 7 nem de 3. Então, nós vamos chegar no número Q, racional. Tá bom? Aqui, raiz de 16 e 25. Raiz de 16 existe? Sim. 4 de 25 também. Então, vai ficar 4 sobre 5, né? Então, deu uma fração. Então, é racional. Raiz de 81 sobre 49. Eu faço a raiz de 81, vai dar 9. De 49, 7. Então, 8 sobre 9. Deu uma fração. Minha resposta vai dar uma fração. Portanto, racional. E raiz de 5 sobre 12? Raiz de 5 não é exata e nem a raiz de 12. Então, irracional. Beleza? E por último, né, questão número 6 aqui, ó, nos diz: analise cada sentença e diga se é um número racional ou irracional. Eu tenho aqui, ó, raiz dentro de outra raiz. Sempre que acontecer de você ter uma raiz, né, dentro de outra raiz, pode ser quantas você tiver, você sempre vai resolver de dentro para fora. Resolve o mais de dentro, depois vai, né, eliminando até sobrar uma única raiz. Por exemplo, aqui, ó, raiz, né, de 3 mais raiz de 16. Aqui, eu vou resolver essa aqui de dentro. A raiz de 16 é quanto? 4. Então, vai ficar 3 mais o resultado disso aqui, que é 4. Ou seja, 3 mais 4. Quanto que é 3 mais 4? 7. Raiz quadrada do número 7. É exata? Não é. Então, portanto, isso aqui, o resultado disso daqui é um número irracional. Letra B. Tem aqui, ó, raiz de 1 mais raiz de 9. Né? Então, vou resolver aqui o 9 que está mais interior. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada do 9 é 3. Então, vai ficar aqui dentro, ó, 1 mais 3. Ou seja, 1 mais 3 é 4. Raiz quadrada do 4 é 2. Portanto, deu um número que é inteiro como resposta. Então, número racional. Letra C, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 64. Então, eu vou resolver a raiz quadrada de 64. Vai dar quanto? 8. Então, vai ficar 1 mais 8. 1 mais 8 é 9. Raiz quadrada do 9 é quanto? 3. Portanto, deu um número inteiro como resposta. Então, nós temos um número racional. Aqui, né? Vou resolver sempre, ó, de dentro, né, para fora. Ou seja, as raízes, depois que sobrar só o número, vamos resolver, né, da esquerda para a direita. Então, tenho aqui a raiz quadrada do 49. Quanto que é a raiz quadrada do 49, galera? 7. Então, ficou assim, ó, raiz quadrada de 15 dividido por 3 vezes 7, né? Então, resolvo o quê? Como eu só tenho operação de divisão e multiplicação, resolvo sempre da esquerda para a direita, tá bom? Então, vai ficar, ó, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 7 é quanto? 35. Portanto, raiz quadrada do 35 é a minha resposta. É uma raiz exata? Não é. Portanto, é um número irracional. Certinho, galera? Essa foi a nossa aula sobre questões referentes a números irracionais. Mas sempre que for questões sobre números racionais, vai fazer a comparação entre irracionais e racionais, tá bom? E o que diferencia um número racional de um número ser irracional? O número racional é qualquer número que você consegue transformar ele para fração. E o número irracional são aqueles que você não consegue transformar para a forma de fração. Quais são os números que são racionais que a gente não consegue, né, transformar para fração? Qualquer raiz não exata. Certo, galera? Então, nossa aula de hoje fica por aqui e fui!